Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Dando continuidade à série Apocalipse, hoje falaremos a respeito da carta à igreja em Pérgamo. A minha oração é para que o Espírito Santo, de forma poderosa, nos dê entendimento e sabedoria, e que possamos ser confrontados e abençoados pela palavra da verdade. Em Apocalipse 12, 13 está escrito: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Querido, como nós podemos ver nos vídeos anteriores, a igreja em Éfeso resistiu ao falso ensino. A igreja em Esmirna enfrentou a perseguição. Porém, os crentes de Pérgamo enfrentaram os ataques, suportando de forma satisfatória a perseguição, mas erroneamente fecharam os olhos ao perigo do engano. Aqui nesta carta vemos o perigo da igreja misturar-se com o mundo. Eu não estou falando de ir ao mundo para pregar o evangelho, algo que o Senhor nos mandou fazer, mas o de estar dentro do mundo. Definitivamente, a carta à igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja contemporânea. Essa carta foi endereçada a mim e a você. A minha proposta nos pontos a seguir não serão apenas para examinarmos o texto, mas para sondarmos o nosso próprio coração à luz da verdade, que é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Cristo sonda a igreja e revela os perigos que a cercam. Amados, nosso Senhor, Ele vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. Jesus conhecia o passado, o presente e o futuro desta cidade. Pérgamo ainda era um destacado centro de paganismo. Havia lá altares para vários deuses. Lá ficava o famoso templo dedicado a Zeus. Naquela época, uma das sete maravilhas do mundo. Um outro dado relevante é que havia também um culto a Esculápio. Quem era Esculápio? O Deus Salvador. De fato, em Pérgamo estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava lá, mas estava lá o seu trono. Queridos, o trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual. Floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução. Sabe, Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece a tentação que assedia a igreja. Ele conhece o ambiente que ela vive. Minha pergunta é: qual ambiente você tem vivido? Você é a igreja. Você tem flertado com as coisas do mundo? Está vivendo uma vida de dúvidas? Deixa eu te fazer uma pergunta. O muro tem sido o seu local de segurança? Quem está no muro está do lado de Satanás, querido. No dia de hoje, eu oro para que Jesus Cristo te visite e renove sua fidelidade ao Evangelho e as práticas por ele ensinada. Jesus esteve em muitos lugares levando amor, cura e evangelho, porém, mesmo ele sendo Deus, só permanecia um tempo e seguia a viagem. Nós somos cristãos, pequenos Cristo, e é inegociável seguirmos o seu exemplo. Segundo lugar, Cristo vê a igreja que negocia com a verdade, cede às pressões do mundo e começa a baixar seu nível moral. Amados, numa mesma congregação há aqueles que permanecem firmes e os que caem. Lobos revestidos de pele de ovelha. Membros da Igreja de Cristo que começam a negociar as vontades da carne
e a sedução do engano religioso. Os que se diziam crentes em Pérgamo estavam flertando a doutrina de Balaão, que é o amor ao dinheiro e à prostituição. De fato, o pecado, queridos, enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota seu estilo, ela perde sua essência, seu poder, ela perde sua influência. Eu e você, amados, fomos chamados para influenciar. Aleluia. Terceiro lugar, Cristo, o som da igreja, e julga os que se rendem ao pecado. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. A igreja precisa expurgar o pecado que estava afastando elas do propósito de Deus. A igreja de Pérgamo precisava arrepender-se do seu erro doutrinário e do seu desvio de conduta. Sabe, querido, a verdade e vida precisa ser pautada pela palavra de Deus. Eu e você definitivamente precisamos viver e ser o que a palavra de Deus nos propõe. A igreja precisa se arrepender de sua tolerância com o erro. Erro é erro e ponto. Não se pode tapar o buraco de uma peneira usando uma outra peneira. Aqui, nesse ponto, somos chamados ao arrependimento, pois sabemos que Jesus irá sentenciar os obstinados pelo erro. Aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos. Amados, eu e você somos portadores da mensagem que traz a verdade. A mesma mensagem que se tornará a mensagem do julgamento. Isso é sério demais. Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que eu e você conhecemos. Jesus nos diz que a palavra que salva será a mesma que trará condenação sobre o ímpio. A palavra salvadora vai se tornar juiz. Quarto lugar e último, Cristo, o som da igreja, e premia os vencedores. Aleluia. Jesus Cristo diz que os vencedores comerão do maná escondido. Com a destruição do templo onde estava a arca com maná, conta uma lenda que Jeremias escondeu um vaso com maná numa fenda, lá no Monte Sinai. Os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. Glória a Deus! O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Aleluia! Aleluia! Jesus também diz que os vencedores receberão uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca tinha alguns significados. A pedrinha era usada como bilhete de entrada em festas públicas. Creio que a pedrinha branca é o símbolo da nossa admissão no céu, na grande e majestosa festas das bodas do Cordeiro. Quem deixar as festas do mundo, que são temporais, estará presente na maior festa que já existiu e jamais existirá. Nesta festa, eu e você iremos experimentar a verdadeira alegria, pois estaremos ao lado do nosso noivo. Por fim, Jesus nos diz que receberemos um novo nome. John Stott diz que o maná escondido é Cristo, o novo nome é Cristo, aleluia! Vamos nos deliciar com o maná e compreender o novo nome. Quero trazer à lembrança algo que o apóstolo Paulo nos disse a respeito deste dia. Lembre-se, querido, que a Bíblia é perfeita e toda ela é explicada pela própria Bíblia. Ela conversa a Bíblia. Assim escreve Paulo: agora, pois, vemos apenas um reflexo, obscuro como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido
1 Coríntios 13:12. Amados, um dia veremos Jesus Cristo face a face. Nesse dia saberemos de fato quem somos, pois nós nos enxergaremos nele, o autor e o consumador da nossa salvação. Aleluia. A minha oração é que o Espírito Santo lhe transmita de forma personalizada o vídeo de hoje e o que foi falado nele. E que Deus nos abençoe para que possamos prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da sabedoria, vocação de Deus em Cristo Jesus. Que esse vídeo edifique a sua vida e que você seja sal e luz onde Deus te colocou. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E até a próxima.